Naquela época, eu estava prestes a começar a 8ª série. Estava super empolgada. Principalmente porque encontraria todos os meus amigos novamente e estava cheia de vontade de fazer alguns novos. Logo de cara, fiz 2 novos amigos, John e David. Isso foi muito legal porque sempre tive problemas para fazer novas amizades na escola. E dessa vez, me senti tão aceita, tão à vontade com eles. Eu vi o John na escola quase todos os dias e passava mais tempo com ele antes das aulas e durante o almoço. Eu pensei que ele era legal, mas eu estava errada. Me decepcionei quando ele começou a mostrar seu verdadeiro lado, dizendo as coisas mais nojentas. Ele fazia piadas sobre mim e David fazendo coisas inexplicáveis e esperando que eu risse com ele. Não era nada engraçado, mas o que eu poderia fazer? Eu não queria perdê-los, mesmo que John fizesse piadas estranhas. Eles ainda eram meus amigos, certo? Então, uma vez, John sussurrou algo para David pensando que eu não poderia ouvi-lo. Você deveria beijá-la. Mas eu ouvi e fiquei chateada e as palavras "Não, não, por favor, não!" escaparam da minha boca e John me lançou um olhar como se eu tivesse deixado desconfortável. Mas eu não quis dizer isso em voz alta ou tornar as coisas estranhas. Não queria insinuar que o David era nojento. Mas felizmente, ele me disse mais tarde que não teria me beijado. Ufa, eu poderia respirar de novo. Tudo estava bem. Estávamos bem por enquanto. Ou assim pensei. Algumas semanas depois, parecia que John e eu estávamos nos afastando. Mas não da maneira que você pensa. Ele não estava igual. E não era como se ele estivesse me ignorando. De fato, meio que de repente ele começou a ser legal. Um pouco legal demais. Muito mais legal do que ele jamais tinha sido. E numa tarde, quando todos estavam pegando suas cadeiras e empilhando-as antes de irem para casa, estava me levantando da minha quando de repente percebi que ele havia pegado minha cadeira e empilhado para mim. Hã? Isso foi realmente inesperado. E embora eu percebesse que ele estava tentando ser gentil, eu ainda estava um pouco desconfiada. E então, quando eu estava indo embora, senti um beliscão. Foi o John. Fiquei tão chocada. O que foi isso? Eu não conseguia entender o que tinha acontecido. Eu apenas fiquei lá, sem palavras. Nos dias que seguiram, eu não conseguia nem olhá-lo nos olhos. Pelo meu espanto, aconteceu novamente. Eu não disse, não podia dizer nada. Era normal os amigos fazerem isso? Ele achava normal? Bem, eu não queria que fosse. Ele tratou como se fosse uma piada. Durante o resto da semana, eu fiz o esforço de manter a distância dele. Até que, em uma manhã, quando eu estava sozinha no jardim lendo um livro, ele se sentou ao meu lado. E é claro, algo ia dar errado. Ele iria falar sobre aquilo? Sobre o que aconteceu? Talvez ele tenha notado o modo como eu estava agindo. De algum modo, eu ainda acreditava que poderíamos ser amigos. Eu me concentrei no meu livro esperando algo, mas nada. De repente, senti uma mão em cima da minha virilha e, em seguida, senti que ele recuou rapidamente. Olhei chocada e era ele, John. Entrei em pânico e me cobri com as mãos. Ele até parecia confuso, como se eu fosse a pessoa que estava agindo de maneira inadequada. Eu estava boquiaberta e não consegui falar nada, eu não imaginava. Eu sabia o que tinha acontecido. Eu vi, e não fui somente eu. Havia outra garota andando pelo jardim na época também. Certeza que ela viu o que John fez comigo. Eu não sabia como reagir ou o que fazer. Só me sentia completamente envergonhada. Era como se eu tivesse caído em um buraco e quisesse me esconder para sempre. Alguém precisava saber, certo? Mas na minha mente confusa, eu não sabia como expressar isso em voz alta. E mesmo se eu fizesse, fiquei preocupada de ser responsabilizada por não contar a alguém antes. Durante o final do dia, fiquei quieta. Naquela noite, eu chorei na cama até dormir, confusa, envergonhada, traída e me sentindo fraca. Na manhã seguinte, voltei às aulas ainda abalada pelo que havia acontecido e ouvi uma batida na porta da sala. Ouvi uma mulher perguntar: "Posso falar com Jasmine?" Me levantei lentamente e a segui.
Mesmo que isso não me assustasse, eu ainda estava com medo e me sentia confusa por dentro. Quando entrei na sala, vi outros 2 adultos e a mesma garota que atravessava o jardim quando John colocou a mão em mim. Parece que a garota contou para uma outra professora sobre o que viu, e os 2 adultos começaram a me fazer uma série de perguntas, como: como você se sentiu? Por que você não contou para alguém antes? Você se sente tranquila com as pessoas fazendo isso com você? Mas antes que ela pudesse terminar sua última pergunta, gritei: não! Definitivamente não estou bem com isso. Então, ela imediatamente parou de falar e saiu da sala. Ela voltou depois de alguns minutos, mas dessa vez com John, e me fez uma última pergunta: o que ele fez com você? Era difícil explicar o que John havia feito, especialmente quando ele estava logo ao meu lado na sala. Eu me senti desconfortável em dizer a verdade, porque era embaraçoso explicar a eles a maneira como ele tinha tocado em meu traseiro e, recentemente, em minha virilha, e me fez sentir como se eu fosse fácil. Mas com o tempo consegui contar. Depois disso, ela me mandou de volta para a aula e, pensando que estaria tudo acabado, voltei aliviada e quase feliz. Mas nem 5 minutos depois, ela voltou para a sala de aula, me puxou para fora e disse que havia mais alguém que queria me ver. Meu alívio rapidamente se transformou em ansiedade quando eu a segui para conversar com outra mulher, a coordenadora da escola. Ela me fez algumas perguntas, mas disse que eu não precisaria responder caso não quisesse. Por mais que eu precisasse, não podia. Eu sou uma pessoa muito tímida, e essa é uma das razões pelas quais eu acho difícil fazer amigos. Então fiquei quieta, mesmo que por dentro eu quisesse gritar. Após as perguntas, justamente quando eu pensei que ela havia terminado, ela me disse: vamos ligar para sua mãe e falar sobre isso. Minha mãe vai saber sobre isso? Não, não, não! Fiquei com tanto medo que comecei a me arrepender de ter contado a ele sobre o que havia acontecido. Eu deveria ter mentido, dito que ele não havia feito nada ou apenas falado que eu estava tranquila com isso. Quando ela telefonou para minha mãe e começou a contar tudo, me desatei a chorar. Como ela se sentiria com isso? Eu estava berrando tão alto que minha mãe e meus colegas provavelmente poderiam me ouvir. Depois da escola, entrei no ônibus me sentindo muito mal. Não consegui olhar para ninguém nos olhos, muito menos sentir que eu poderia confiar neles. Me senti sozinha. Quando eu cheguei na casa da minha tia, fiquei sentada no sofá, esperando minha mãe me buscar, imaginando todas as reações dela: tristeza, raiva, decepção. Ao voltarmos para casa, durante todo o percurso, fui prendendo a respiração várias vezes de tão nervosa que estava. Foi ao entrarmos em nossa garagem, quando ela desligou o carro, virou-se para mim e perguntou: podemos conversar sobre o que aconteceu hoje? Perguntei a ela: a professora já não contou a maior parte da história? Ela então respirou fundo e disse: sim, eu sei da maior parte das informações, mas gostaria que você me dissesse o que aconteceu. Então, contei toda a história da melhor maneira possível, sem chorar, do começo ao fim. Contei a ela como me senti. Até disse a ela como pensei que ela se sentiria. Quando terminei, ela olhou para mim e disse: ah, minha filha, eu nunca ficaria brava com você, nunca. Então ela me abraçou e pela primeira vez em muito tempo me senti melhor. Então, por favor, a todas as pessoas que já passaram por isso ou ainda estão lidando com isso, contem para alguém. Não deixem para depois, façam isso imediatamente. Não se sintam envergonhadas, tímidas ou assustadas. O que aconteceu não é e nunca será culpa sua. Mesmo que precise, escreva uma carta e entregue a alguém que você confia. Permanecer quieta não te ajudará ou a qualquer outra pessoa. Prometo, com todo o meu coração, que outros lhe darão todo o apoio que você merece. Obrigada por ouvir a minha história. Espero que agora todos estejam inspirados a se defender quando for preciso.
Ei, obrigada por assistir o nosso vídeo. Não deixe de curtir e se inscrever em nosso canal. Tchau!